Ó, nessa questão 28 diz assim: um nanômetro é um nanômetro, né? Essa representação, n metros. Corresponde a 10 a menos 9. Certo número x de quadrados idênticos de área igual a 64 nanômetros foram justapostos e alinhados até permanecerem a extensão de 1 centímetro, como corresponde na figura. Então, o valor de x em notação científica é igual a. Então, vê, o que é interessante aqui a gente acabar analisando é o seguinte, ó. Nesse valor, né, que a gente for descobrir, eu tenho que trabalhar com o que ele me deu, né? Então, a primeira informação que ele falou para a gente foi que a extensão desse alinhamento foi de 1 centímetro. Então, como a gente já nota que existe uma diferença de valores, né, das unidades, centímetros e nanômetros, eu tenho que ficar atento a trabalhar com essas mudanças, tá certo? O que mais? A gente sabe. Aqui tem várias maneiras de fazer, né? Então, mas qual é a principal ideia? Vê, eu sei que um quadrado aqui, ele ocupa, né? Então, esse quadrado ele tem uma área de 64, 64 nanômetros, né? Quadrados. Beleza, toda essa região, 64. Vamos lembrar como é que a gente calcula a área de um quadrado. A área de um quadrado é L ao quadrado. Se eu já tenho a informação que vale 64, eu consigo descobrir que esse lado do quadrado vale 8, né? Então, o que é que a gente sabe? Ó? Esse valor ao quadrado vai passar para o outro lado e vai se transformar em uma raiz, né? Então, seria a raiz de 64. Então, L vai ser igual a 8. Então, essa regiãozinha aqui, ela vale 8 nanômetros, né? Beleza. Vamos entender agora como é que vai funcionar essa informação, tá? O que é que a gente sabe? Vou fazer primeiro de uma maneira mais estrutural, depois eu vou fazer uma regrinha em 3, porque a galera acaba gostando de fazer por regra 3. Então, ó, 8 centímetros, ou 8 centímetros não, 8 nanômetros, né? Então, nanômetros. E aí, o que é que a gente sabe? Ó? A gente sabe que essa ocupação horizontal que um quadrado tem é de 8 nanômetros. E a gente sabe que tem quantos aqui, ó? A gente não sabe quantos tem, mas que para cada quadrado ele ocupa 8 nanômetros. Então eu sei que se eu fizer 8 nanômetros, né? Então 8, 10 a menos 9, né? Vezes a quantidade de x, isso daqui tem que ser igual a 1 centímetro, que é 10 a menos 2 metros. Beleza? Então, passando de centímetros para metros, né? 10 a menos 2, eu divido por 100, tá? Então, vamos só entender. Se a gente tivesse dois quadrados, quanto é que ele ia ocupar? Ele ia ocupar 16 nanômetros. Beleza? Então, eu sei que cada quadrado ocupa 8 centímetros. Você pode pensar assim também, por regra 3, né? O pessoal acaba gostando mais de fazer assim. Eu sei que um quadrado vai ocupar, né? Deixa eu fazer mais na cara da regra 3. Vai ocupar 8 nanômetros, né? Então, x quadrados, né, vão ocupar, aí ele vai ocupar quanto? 1 centímetro, né? Então, você pode pensar assim, eu sei que um quadrado ocupa 8 nanômetros, então os x quadrados que a gente vai ter vão ocupar 1 centímetro. Tá certo? Então, posso fazer aqui também meio pelos extremos. Você vai notar que 8, 10 a menos 9, né, que são nanômetros, vai ser 1 vezes x. Ou 1 vezes x não, vai ser 1, 10 a menos 2. E aqui o x está com o 8, né? Beleza? Então você nota que a gente chegou na mesma situação, né? Mesma descrição do evento. Vou terminar aqui, tá? Então vou isolar esse x, vai ficar 1 vezes 10 a menos 2 sobre 8 vezes 10 a menos 9. Tranquilo? Uh, Vou fazer o que agora? Vou fazer a divisão, não é? Então quando eu dividir aqui,
vai ficar 0,125, né? Quando dividir 1 por 8. Então, 1 dividido por 8, 1 dividido por 8 dá 0,125. E aí, o que é que vai acontecer? Ó, a gente estava com 2 a menos, elevado 10 a menos 2, né? Vezes 10 a menos 9, né? Então, o que é que a gente lembra? Quando a gente está trabalhando com notação, as mesmas bases, né? A gente pega e faz uma subtração, né? Quando é uma divisão, é uma subtração. Então, é menos 2 menos 9. Então, vai ficar 0,125, 10 a menos 2 mais 9. Então, vai ficar 0,125, 10 a sétima. Beleza? Aí veio, se você olhar, não tem alternativa, né? Do jeito que tá, não tem alternativa. Deixa eu botar aqui. Ó, a gente chegou em 0,125, 10 a sétima, tá bom? Então a gente tem que usar de um recurso que é a manipulação, né? A manipulação dos resultados para que a gente possa ter alternativa. Então nota que eles estão com o 125 tem valor. Então eu vou andar uma casa para a direita, né? Tem uma brincadeira que é Didi, né? Direita diminui. Então quando você anda com a vírgula, direita diminui o expoente. Então vai ficar 125, 10. Se a gente só andou uma, a sexta. E a gente tem a alternativa aqui na letra A.